Bom dia, Júlio. Bom dia, o Danilo, que está dando suporte para a gente. Então, hoje iniciaremos a primeira live da Aspecom, que são os 20 anos da Aspecom. Seria o ciclo de lives, né, da Aspecom. Aí está eu, João Luiz Aguiar, né, presidente da Aspecom, o Júlio César Carlos, vice-presidente da Aspecom e também fundador da Aspecom, certo? A Aspecom foi fundada em agosto de 2000, então nós estamos, a Aspecom está completando 20 anos, e essa será a primeira live sobre o laudo pericial, né? O laudo, depois o parecer. Iniciando aqui, e também a satisfação estar com vocês aqui, a gente agradece a presença de todos, e vamos iniciar aqui a apresentação, que seria o laudo pericial. Aqui nós temos também um livro, o laudo pericial contábil judicial, né, que foi esse aqui foi um laudo, realmente um laudo, que inicia desde a nomeação do perito, até a elaboração do laudo, até a manifestação, né, o parecer técnico e tudo. Então, esse é um livro de referência para fazer essa apresentação, que seria a minha parte, certo? Então, o laudo pericial, da prova pericial, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a prova pericial está inserida ali nos artigos 464 ao artigo 480. Então, sobre a perícia, está nesses artigos, né? Mas como vamos falar sobre o laudo, também sobre o conceito do laudo. Portanto, o laudo é, de fato, um pronunciamento ou manifestação de um especialista que entende sobre uma questão ou várias que submetem à sua apreciação. Esse aqui foi adaptado do livro Perícia Contábil, né, do Lopes de Sá. O que, de acordo também com o Código de Processo Civil, artigo 473, o que deverá conter no laudo? Lógico, o laudo é uma escrita, uma peça científica, pessoal, né? Cada pessoa tem sua maneira de escrever, né? Mas no mínimo deve conter esses itens aqui, né? A exposição do objeto da perícia. Qual seria o objeto da perícia? É um contrato, seria um balanço, né? Então, qual seria o objeto? Então, deve constar... Entrando aí, mas as suas telas não estão aparecendo. Você tem que pular em compartilhar a tela. Opa, não apareceu, não? Não. Nossa Senhora. Compartilhar a tela. Isso. Olha aí. E agora? Agora você joga em apresentação desde o início. Aliás, da tela, que aí já vai aparecer já. Estamos continuando, né? Então, o método utilizado para a área do conhecimento da qual se originou, né? Resposta conclusiva a todos os quesitos, né? Se inicia pelo do juiz, né? Os magistrados, as partes e o Ministério Público, né? Então, normalmente, a gente inicia os quesitos, a resposta pelo do juiz, né? As partes, aí depende, se a parte se inicia pela parte requerente ou a parte ré, ou pode ser de acordo com os quesitos juntados nos autos, pela ordem, né? Para não ter nenhuma questão de interferência de alguma das partes alegar alguma coisa, né? A linguagem deve ser simples e coerência com a lógica nas suas conclusões, não ultrapassar os limites de sua designação, né? Normalmente a gente vê por aí que tenho visto muito, né? O senhor Júlio vai explicar, né? Que o perito faz todas as diligências, né? Apresenta o seu laudo e depois faz um parecer lá no final. Mas os assistentes têm a mesma prerrogativa do perito, ir na empresa, fazer as diligências, né? Logicamente, junto com o perito, né? Pode usar todos os meios também legais, né? Pode também instruir o laudo com planilhas, desenhos, mapas, dentre outros. Isso aqui nós estamos falando sobre o artigo 473 do Código de Processo Civil. Aqui nós vamos apresentar aqui a estrutura do laudo pericial. Essa estrutura aqui é utilizada por mim, né? E segue os parâmetros do Código de Processo Civil e também das normas brasileiras de contabilidade. Outras profissões devem seguir as normas de outras profissões, mas aqui está alinhado com o Código de Processo Civil, que inicia ali, você fazer uma síntese de planilhas, né, elaborado pelo profissional. Os anexos seria o documento que se busca através de terceiro, né, das diligências, né, pode ser ali o balanço patrimonial,
Pode ser fotos, né? Plantas, alguma coisa nesse sentido. Né? E por o processo ser também digital, né? Você já anexa mesmo a certidão de regularidade profissional também, seria a última folha. Assim. O pensamento, a vara civil, os dados do processo, seria o número do processo, as partes, né? A qualificação, o nome do perito, a qualificação do perito, o embasamento legal, que seria o Código de Processo Civil, né? As normas brasileiras de contabilidade e de outras profissões, seria o sumário, né? O tipo de ação, se é revisional, declaratória, apuração de haveres, o objeto e o objetivo. É muito importante você citar o objeto e o objetivo, identificar ali o objeto e o objetivo da perícia. Em seguida, né, nós faremos a síntese da parte autora. Né? Síntese da parte autora seria aquela parte, lógico, a parte autora vai escrever dos fatos, vai escrever ali as várias jurisprudências, os pedidos, mas vai se focar naquilo que está relacionado à perícia, dos fatos que estão relacionados à perícia. Às vezes comenta, tem fatos ali, comentários que não está relacionado à perícia. Então, vai fazer uma síntese do que está relacionado à perícia e também dos pedidos também, duas, três ou última folha, certo? Então, você vai fazer essa síntese relacionada ao objeto da perícia. A síntese da parte promovida também é semelhante também. Você vai falando do que ela comenta ali, algum comentário da inicial, do que realmente foi importante relacionado à perícia, né? E o objeto objetivo da perícia e os pedidos também. Sim. Metodologia do trabalho. Seriam os documentos analisados, os documentos de reunião ou reuniões, se houver, não vai citar nisso aí, né? A metodologia do trabalho. Diligência e busca da prova pericial. Né? Se não há diligência, informa que não foi feita diligência, que os documentos dos autos já foram suficientes, né, para realizar os trabalhos periciais. Em caso havendo diligência, informar sobre a diligência, o número, se a entrega do documento foi total, parcial ou não. Né? Os procedimentos. Informar os procedimentos embasados na ciência contábil, certo? Ou outra. Informar ali os julgados, né? Seria os despachos, decisões, sentenças, os acordos. Tudo relacionado ali à perícia, certo? Relacionado ali ao objeto, objetivo da perícia. Despacho seria questão de taxa de juros, seria correção, como deve ser feito a perícia, né? O que o juiz está querendo, o magistrado está precisando, né? E ver também as outras decisões, as sentenças, os acordos que modificam ali a sentença, certo? E relaciona só aquela parte também, é bom que se cite isso, certo? Transcreve, né? Relacionar os apêndices e anexos também, se relaciona de forma organizada, todos os anexos, de 1 a 10, relaciona seria o artigo 473 do CPC, assim, cada um vai utilizar seu método de acordo com o seu trabalho, né? Por exemplo, o método aqui dedutivo, análise geral para o particular, você vai fazer todas as análises do processo, responder os quesitos, e no final você vai chegar à conclusão, que seria a conclusão seria o laudo pericial, certo? Então, quer dizer, você vai iniciar de um todo e sintetizar ali no laudo pericial e na conclusão do seu laudo, certo? Esse seria o método dedutivo, certo? De acordo com a sua profissão também. E se na área contábil, justifica pelos os métodos dedutivos na área contábil, né? Os quesitos. Artigo 469 do CPC. Primeiro, do magistrado. Esses quesitos, eles podem estar implícitos na decisão. Certo? O perito vai ter que ser perspicaz de verificar ali na decisão se há algum pedido ali do magistrado. Então, você responde o quesito antes do quesito do autor, ou então responde na conclusão, né, no resultado ali do seu laudo, certo? Mas em algum lugar deve ser respondido. Certo? Linguagem simples. Não responder sem apenas sim, não, prejudicado. Sim, porquê de sim. Não, o porquê. Prejudicado, o porquê também. Você pode responder o prejudicado, está ali. Prejudicado é por ter esquecido tratar de uma questão de mérito que não deve ser pedido ao profissional, o expert aqui, contador, né? E, então, fica prejudicado esse quesito. Lógico, vai ter uma resposta bem concisa e bem objetiva. Então, jamais no quesito responder sim, não, prejudicado.
Não, sim, por quê, não por quê, justificado por quê. Então, se complementa. Aí até colocar um exemplo de um quesito aqui, resposta, certo? Como se dá, nesse caso aqui, será uma questão de fomentar aqui no estado de Goiás, né? Como se dão as chamadas ofertas públicas da liquidação antecipada do programa Fomentar no estado de Goiás? É uma resposta aqui. Processa-se a liquidação antecipada do débito originado do financiamento do programa Fomentar, quer dizer, dos 70% do ICMS, né, que é fomentado, em observação que faculta legislação pertinente e alterações introduzidas por decreto governamental do Estado, que através de leilão, esses 70%, né, que normalmente aqui de 89% sobre o incentivo fomentado, ou seja, aqui de 70%. Que vai pagar 70% com 11%, né? Esse é o montante a ser pago. E você está no decreto, tudo, né? E depois, se for o caso, você pode juntar o que fala, o artigo do decreto, anexar tabela, foto, gráfico, ou tabelas, isso, repetindo aqui, quadros, né? Se for necessário, né? O resultado, né? O resultado aqui da perícia, nesse item resultado, você pode colocar alguns esclarecimentos também, né? Sobre o êxito ou não das diligências, a documentação fornecida. Você pode esclarecer ali que solicitou tais documentos e que, né? E se havendo e ser necessário, né? Então, prestar esses esclarecimentos também, certo? Após o esclarecimento, pode abrir um subitem dos valores apurados. Informar o valor de forma sintética, né? Os valores apurados, você vai iniciando aquela parte assim, todas as formas sintetizadas, apurado em planilha, no resultado das planilhas, né? E no final desse valor apresenta-se um resultado, né? Um resultado a ser atualizado. Aí depois, e já coloquei até aqui uma tabela, né? O resultado aqui, pagamento feito a maior pelo efetuado a maior, por dar 25 milhões. Isso aqui para entender, teria que ler todo o processo e ter que ler o laudo também, certo? O laudo só daria com certeza. Então, 21 milhões, depósito conta judicial, 43 milhões. Então, a soma desses valores apurados foi 64 milhões e 600. Né? Então, esse valor foi um valor aqui sem atualização. Esse valor aqui só para vai falar, não, fomentar aí, esse aqui. Não, esse valor aqui é referente ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Né? Isso ali foi notificado e cobrado sobre o fomentar, né? Parte fomentada também, certo? Então, eles alegaram que a parte fomentada não deve incidir imposto de renda e contribuição social. Se realmente não é valor apurado, né, fizemos atualização, foi feito isso, e no final apresentado o resultado. Aí, o pagamento é maior, é o principal, correção que pediu foi pela Selic, e o total pago a maior. Né, somou pago a maior, depósito judicial, e a soma dos dois, 1 mais 2 igual a 3, deu 93 milhões. Esse, no caso, a resposta foi o resultado, né, apurado nesse laudo aqui. Assim. Do encerramento, né? Aí, por fim, você faz um encerramento ali, fazendo algumas considerações, né, que são assumíveis responsabilidade, né, do que tenha se referido, do que tenha questão dos quesitos, né, que pode ser que seja formulado os quesitos, direcionado à questão do direito, né, e pode ser que o perito ali responsabilidade sobre documentos não juntados, que deveria ser juntado, não apreciado pelo magistrado. Então, seria uma maneira também de concluir esse encerramento. E do CNPC também, que é do CFC, dos anexos também, apêndice, né, que foi 425, o total de 499 folhas, e após, vai ser o laudo pronto, né, colocar a data, né. Então, essa documentação é muito importante, os apêndices e os anexos, né, porque... E também na questão da certidão de regularidade profissional também, certo? Então, laudo, essa parte do laudo, basicamente seria isso, né? Aí está todos os contatos. Como é que está o tempo aí, Júlio? Deu tempo? Falta 5 minutos. Foi rápido, muito rápido, então. Então, não pode até complementar mais. Vamos voltando aqui, então falta 5 minutos, vamos complementar mais alguma coisa sobre o laudo aqui. Isso aqui é muito importante, certo? No caso aqui, outra coisa que não foi falado sobre os quesitos, o perito, o profissional, deve ficar muito atento à resposta aos quesitos. Há quesitos que se direcionam ao lado da tese de uma das partes.
talvez aquela tese não seja o que realmente o que o juiz está pedindo, certo? Mas não deve deixar ser respondido, né? Todos respondidos. Logicamente, o perito vai ter a habilidade de responder ali o porquê, né? Do que se procede ou não procede, se está de acordo com o objeto e o objetivo da perícia ou não, certo? O objeto, para quem às vezes não sabe, né, ou seja, um contrato, está sendo usado um contrato, né, de cheque especial, suponhamos. Então, o objeto seria o contrato, o objetivo seria o quê? Apurar ali se houve excesso de cobrança de encargos, né, ou se houve também seria operação casada, né, que seguro, né, faz operação de cheque especial, mas faz o seguro, né? Então deve observar isso aí. Então o objeto é o contrato e o objetivo então seria ali as taxas, os encargos cobrados superior ao contratado, né? Então o perito utilizando esse contrato, né, das informações dos extratos, ele faz a apuração do se foi pago alguma coisa maior ou indevida ou não indevida, né? Esse seria um caso, né? É muito importante também ali na resposta aos quesitos, né, que ilustre se, no caso, se tiver de colocar gráficos, né, comparação ao que o banco cobrou, né, de encargos ou de juros e o que seria devido, você coloca gráfico, tabela, ilustra melhor, visualiza melhor também. Mas, lógico, colocou um gráfico, né, deve ser explicado também, né, explicar o gráfico, né, como que foi apurado aqui, seria explicar no sentido de traduzir o que está no gráfico, né? Que a pessoa pode olhar e não vai entender, certo? Outra também, o laudo, todo laudo, ele deve ser redigido na linguagem, para falar simples, concisa, né? E na linguagem que todos entendam, porque não é o laudo não está sendo feito para mim, está sendo feito para a terceira, eu sou contador, mas o laudo está sendo feito para o juiz, está sendo feito ali para os advogados, para os peritos das partes, para as partes, às vezes tem um pouco grau ali de instrução ou de conhecimento relacionado ao assunto, então deve ser feito, que deve ser redigida de uma maneira que todos, né, qualquer pessoa que lê o seu laudo vai entender. Até seria o ideal, né, que a pessoa fizesse todo o laudo pericial e passar para uma pessoa de outra área que não tem nem conhecimento, mas não, dona, lê esse laudo aqui, fazendo favor, nós caracteriza algumas coisas ali, tem a questão do sigilo, da ética, né? E passa a pessoa e fazer outra pessoa de outra área para uma leitura, entender o que está escrito, tem alguma dúvida? Aí pronto, se não tiver dúvida, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, faz a correção na onde aparece. E é muito importante também, sendo o caso aqui dos resultados, os resultados precisa ser conclusivo. O perito tem que dizer assim, é conclusivo o resultado, quer dizer que tem que chegar numa conclusão. Se for assim, houve pagamento a maior ou não. Por quê? Não, houve pagamento ali, no caso estão falando aí sobre o que eu falei agora mesmo sobre o cheque especial, houve pagamento de juros a maior? Sim, né? E justifica porque qual percentual que foi a maior? Esse percentual representa quanto, né? Então, isso aí é o resultado. Então, no caso ali, no resultado, vai dizer maior, tem que dizer. Não diz isso aí, deixa o laudo inconclusivo, aí o que pode acontecer, certo? O perito pode ser destituído, pode ser devolvido, o juiz solicitar que devolve ali os honorários recebidos, 50%, ou o restante, com correção também, certo? E pode nomear outro perito. Então, precisa ser conclusivo o laudo, qualquer laudo conclusivo. Então, quer dizer, nesse momento de conclusão, Sérgio, é onde o profissional tem que colocar a cara a tapa para mostrar a sua competência, certo? Ele vai dizer aquilo ali, lógico, tudo que ele está dizendo está provado no corpo do laudo, no desenvolvimento do laudo, no resultado do seu laudo, certo? Então, parabéns, doutor João Luiz. Parabéns, muito bem explanado. Foi? Não, tá ok. Parabéns, muito bem explanado o que eu disse. Obrigado, meu amigo. Eu gostaria de dizer que se o laudo não for bem conclusivo e o assistente for aquela pessoa que tem um conhecimento, com certeza vai ter que fazer esclarecimentos quanto à sua peça, ou seja, o seu laudo juntado. Então, agora... Desculpa, e deve observar também, certo? Por exemplo, está o perito.
E deve observar também que o assistente técnico, certo? Ele pode ser ali um indicado pela empresa, conhece toda a empresa, todo o funcionamento da empresa, conhece ali muito mais do que o perito, certo? Sim, muito mais do que o perito que está ali vivendo, vivenciando aquilo ali. Aí o que acontece? Faz um trabalho mal feito, aí o perito se lascou, certo? Como se diz. Até o parecer do perito em encerramento, né, do perito assistente. E são 302 folhas, certo? Esse é um caso real, não é o desde 2000 ali, é o número 1, o número 2, o coisa ali, o número, o cadastro deles, certo? Então, nós estamos juntos aí para auxiliar vocês nessa época de pandemia. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Luiz. Agradeço pelas suas palavras, muito bem explanado. E agora nós vamos tentar levar para vocês o que vem a ser o assistente técnico, quando ele é contratado ou indicado, né, para o seu trabalho. Bom, inicialmente, como o meu próprio colega, doutor João Luiz, falou, o assistente tem que ter funções, né? Então, toda profissão regulamentada pode exercer a função de perito. De tal forma que, às vezes, as pessoas nos perguntam qual é melhor ou qual é mais complexo, ser perito judicial ou ser perito assistente. Bem, então, nós temos uma legislação que abrange e ampara o assistente. Temos duas normas contábeis, né, que tratam uma da perícia contábil e outra do perito, do profissional em si. Vamos falar. E também dizer que nos pareceres podem, inclusive, conter anexos e conclusões. A legislação básica, hoje, para se trabalhar na nossa profissão, está contida na Lei 13.105, que trata do novo Código de Processo Civil, que foi publicado em 16 de março de 2015 e passou a vigorar em 16 de março de 2016. Portanto, nós ainda estamos vivenciando processos que estão no Código Antigo e processos que estão no Código atual. O doutor João Luiz não fez o marketing de um outro livro que ele tem, mas é muito bom que trata e assemelha o artigo anterior com o atual. Alguns houve mudanças, outros foram excluídos e novos artigos publicados. Inclusive, eu vou nos ajudar a tratar de uma mudança junto ao Judiciário. Lá no novo Código de Processo Civil, eu não tenho que ler ele todo, né? Cada uma parte tem. Em especial, o que o povo gosta, que é referente a pagamentos, né? Lá temos o artigo 95, fala dos auxiliares da justiça, nós temos o artigo 139 ao 175, que lá no 139 fala de todas as partes, inclusive intérprete, perito, e assim sucessivamente. Apesar que nós não somos advogados, mas sempre é bom você dar uma estudada como é que procede a tramitação, né, dos atos processuais, lá do artigo 188 até o 235 estabelece. E a nossa particularidade, que é a assistência técnica, ou até mesmo o trabalho do perito judicial, está composto lá nos artigos 464 a 480. E, por fim, dos procedimentos especiais, que poucos são utilizados, mas é bom dar uma lida, sempre uma estudada, que vai do artigo 539 ao 770. E o que traz da norma? Bom, ela é extensa, é bom todo profissional da área da perícia ler ele, mas lá, onde se trata de conceito, no item 2, a linha D, especifica quem é que pode ser o assistente técnico, ou seja, é o contador. Então, gente, como nós ainda temos a função e, aliás, o profissional que é o técnico em contabilidade, esse não pode ser nem perito judicial e nem assistente. Ele tem que ser um contador ou um órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. Portanto, então, se está falando pela parte, quem vai contratar o perito, o assistente, será ou o autor ou o réu, que, como disse o nobre colega, ou promovente ou promovido. São só nomenclaturas, isso não vem muito ao caso. Lá também, na norma, na PP 01,
diz que a indicação ou a contratação do assistente é a figura do assistente técnico no andamento de um processo judicial, mesmo que seja deferida uma perícia judicial. E, para isso, aí vem uma parte que eu devo elogiar o Conselho Federal de Contabilidade, quando instituiu a norma 1500, a resolução 1502, que trata da pontuação e da manutenção do perito, né? E, por conta da pandemia, o que nós tínhamos que pontuar 40 pontos reduziu para 20 pontos. Infelizmente, o CFC ainda não se adequou e esses cursos, essas lives, estão sendo um mínimo de 20 pontos para os nossos associados e demais peritos por todo o Brasil. Ainda diz também lá, referente à habilitação, além de ser capacitado, tem conhecimento, discernimento e independência para a realização do trabalho. Eu sempre falo para meus alunos que essa independência não é financeira, gente, é independência intelectual. Você tem que ter conhecimento para poder falar de um trabalho que foi realizado por um outro profissional. Lembrando que sem ofensas e sem a forma de diferenciar. A PP é do profissional perito e da TP é das técnicas profissionais da perícia. Lá diz, na NTP 01, a perícia contábil, que o assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, oferecer o parecer pericial contábil sobre a matéria periciada. Veja bem, gente, isso aí é um problema sério, sério que nós, assistentes, enfrentamos. Já houve vários casos de juiz nomear um administrador ou um economista, não desmerecendo a profissão, mas era para realizar uma perícia contábil. E nós, como assistentes, já nesse primeiro momento, já fazemos a orientação ao advogado para fazer uma petição pedindo a substituição do perito, para que, no final, nós não tenhamos que exercer exatamente o que está contido lá na norma profissional contábil, que seria o quê? Um parecer dizendo que o profissional é leigo, que não pode ser levado em consideração o trabalho, e ainda pedir que seja excluído o laudo pericial do processo. Então, essa prerrogativa está lá descrita na NBC TP01. Ainda seguindo, como é que se dá a contratação do perito assistente? Eu trouxe 3 momentos que eu já vivi nessa vida que nós fomos contratados. No início, né, que é no nascimento do processo, não existe ainda nem o processo judicial. Vou dar um exemplo bem simples, nomeia um profissional. Nomeando o profissional, os advogados saem correndo, feito loucos, é lógico, os advogados que não têm um contador, perito, assistente já no seu rol de contatos. Nesse momento, ele sai para poder contratar esse perito. E ainda existe o último caso remoto, que raramente acontece, o perito obrigatoriamente tem que ser um perito assistente. Os advogados, às vezes, fazem essa parte do processo. Porém, quando se trata de um processo muito técnico, esse advogado vai procurar um profissional. Então, na entrega do laudo, aí fica um trabalho mais complexo, você vai ter que virar à noite, porque o tempo é curto. Por isso que nós falamos que o ideal é quando é no início do processo. E aí você já tem até praticamente assegurado uma contratação quando vier a existir a nomeação. E ainda existe o fato de um processo desse início, que o perito assistente fez um trabalho bem feito e logrou êxito, e o juiz deu a sentença no alívio da questão com base no próprio parecer emitido lá no início do processo. Raridade, mas pode acontecer. De tal forma que, hoje, quais são os entes, qual seria o caminho para você entrar nessa área da assistência, de escutar o que nós temos de conhecimento técnico. E aí, unindo o técnico com a contratante, né, que seria o autor ou o réu, para fazer o contato diretamente com a parte. E, uma vez concretizada essa assistência, você vai fazer, então, a sua petição,
para indicação como perito assistente, e a diferença do perito assistente com o perito judicial é que eu, como assistente, não protocolo o meu protocolo ele diretamente, se for de forma física ou eletrônica. Nós, assistentes, então, fazemos via advogado. Da mesma forma, é quando vai entregar o parecer. Quem vai protocolar o parecer do assistente técnico é o advogado da parte. Então, uma vez você foi contactado e contratado, não pode existir a peça do contrato. Não sei se ficou bem claro, mas o perito judicial ele recebe através de alvará. Uma vez que ele fez a proposta, foi deferida, aprovada, o juiz mandou depositar, aquela verba dele já está ali garantida, só basta ele fazer um trabalho bem feito e a contento. Já o assistente é diretamente com a parte, ele vai fazer um contrato. Nossos contratos hoje, ele não é um contrato muito complexo, bem simples, e normalmente ele vislumbra o quê? A execução e acompanhamento do trabalho, a formulação dos quesitos e a emissão dos pareceres. Dividindo em partes, nós sempre cobramos um valor X para essa petição inicial de apresentação do perito assistente e formulação dos quesitos, e aí o restante nós dividimos em duas partes, né? A primeira parcela com 30 dias, né? E a segunda parcela na entrega do parecer. Qual é o prazo para isso? Infelizmente, eu fui contratado em um processo como assistente, o perito fazer seu laudo. Em resumo, nós já recebemos a primeira e a segunda parte do trabalho, agora, na entrega do parecer, vamos receber a outra parte. Portanto, não tem como você colocar no seu contrato um prazo. Então, nós sempre colocamos uma cláusula que o contrato se encerra na entrega do parecer e aceite pelo judiciário. Então, uma vez contratado, uma vez o perito entregando o seu laudo, nós fazemos o parecer. Bom, e ainda a parte tributária, né? Como que é que você vai pagar o imposto sobre esses honorários que você vai receber? Bom, você tem duas formas de estar trabalhando: recibo, né? RPA, recibo de pagamento autônomo, e nota fiscal. Eu hoje estou emitindo nota fiscal porque eu analisei e vi que a tributação para uma pessoa jurídica, né? No meu caso é uma EIRELI, é bem menor, já fica pronto. E no final do ano, esse dinheiro, muito bem explanado, é o que trata da nomeação do perito. E aí é onde eu falei para vocês que deve ser mudado o novo Código de Processo Civil. Com o meu comentário no nosso debate, nós vamos poder. Lá no parágrafo 1º diz: incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho, nomeação do perito, e tem 1, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Depois eu vou falar o que seria esse impedimento ou suspeição. 2, indicar assistente técnico, é onde entra aquela petição que eu falei inicialmente. E 3, apresentar quesitos. Então, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias. Aí sim é o problema. Veja bem, o perito foi nomeado e o juiz lhe dá 5 dias para apresentar a proposta de honorário. O assistente tem 15 dias para apresentar os quesitos. Não ficou uma coisa desconexa? Porque eu, como perito judicial, que também atuo nessa área, eu preciso de saber a quantidade de quesitos que vão ser formulados pelas partes para poder valorar a demanda e tempo que eu vou ter para executar o laudo pericial. Veja, eu agora mesmo, um outro processo, um colega, prefiro não falar nomes, né, foi nomeado, ele cumpriu o prazo de 5 dias e já apresentou a proposta. Vai ficar prejudicada, pode ter certeza. Então, nós temos que forçar o judiciário para alterar isso e, ciente da nomeação, o perito apresentará, após a formulação dos quesitos, em até 5 dias,
sua proposta de honorários. Essa é a nossa proposta, que deve ser alterada no novo Código de Processo Civil. Eu tenho visto muitos colegas falando que tem que apresentar a proposta. E ainda vou mais longe com vocês. Certa vez eu fui nomeado e fiz uma petição simplesmente aceitando o encargo e dizendo que, tão logo fossem juntados os quesitos pelas partes, formularia a nossa proposta. E, nesse caso, ele me destituiu e nomeou outro perito. Então, pessoal, o judiciário tem que entender isso, os peritos judiciais têm que entender isso e não apresentar uma proposta antes dos quesitos formulados, e nós temos que forçar para que esse novo Código de Processo Civil tenha essa alteração. Não só essa, existem outras também, e eu falo especificamente nessa. Então, fica prejudicado todo o profissional, o perito judicial, porque tem 5 dias para apresentar a proposta e o assistente 15 dias, né, para apresentar os quesitos. Então, fica aí essa dica que nós temos que trabalhar para poder, ele vai ter que fazer. Uma vez entregue o laudo, os assistentes técnicos, lá no parágrafo 1º, diz que são da confiança e não estão sujeitos a impedimento de suspeição. Lá atrás eu falei que o perito judicial pode estar sujeito a impedimento de suspeição. O que seria esse impedimento de suspeição? Poderia ser o mesmo, não ter formação compatível para o encargo, o mesmo ser amigo íntimo de uma das partes ou do próprio juiz, o mesmo ser parente em primeiro, segundo ou terceiro grau na linha reta ou na colateral, e ainda ser amigo capital, ou seja, uma das partes tem algum débito, alguma dívida. Então, esses casos é que nós diríamos que são impedimento de suspeição para o perito judicial. Para o assistente, esquece, nós não temos nenhuma prerrogativa, exceto a da formação compatível. E ainda no parágrafo 2º diz, o perito deve assegurar a ausência mínima de 5 dias. Bom, com os processos eletrônicos ficou muito fácil. É só o perito juntar essa petição, informando dessa diligência, cabe ao assistente estar em contato com o advogado e acompanhando o processo diariamente para poder entrar em contato e se fizer presente na diligência para a qual o perito, ou de outra forma, e não leu e não percebeu, e o perito judicial foi lá e fez a diligência sozinha e tentar imputar a parcialidade desse perito judicial com a parte. Então, isso é que me deixa triste, porque já tivemos casos que o perito tem um processo. Então, gente, honestidade, acima de tudo, nunca foi ruim. Portanto, eu digo sempre, perito judicial e perito assistente têm que estar lado a lado, tem que ser amigos e não inimigos. A pessoa não pode falar assim, você tem prazo de 15 dias após a entrega do laudo, lá você faz o seu parecer, e ignorar por completo o assistente. Sendo que, normalmente, os assistentes, por estar em contato com as partes contratantes, devem e podem ter várias informações, documentos, inclusive, que não foram juntados em tempo hábil, que vão poder ficar à disposição do perito judicial, podendo levar toda a informação necessária, inclusive auxiliar o mesmo nas respostas dos quesitos, tanto as formuladas por eles, tanto a formulada pela outra parte. E digo mais, o ideal é quando o perito judicial, antes de entregar o seu laudo, convoque uma reunião com os assistentes, o assistente já falou ali na própria reunião, entregar seu laudo e aguardar a emissão do parecer. Eu gosto de sempre, nós, tanto nessa plataforma, como pelo Skype, e várias outras formas. Então, aprendi isso também com ele. Então, uma reunião sempre é aconselhável antes da entrega do laudo. Essa é uma sugestão de perito que trabalha tanto em processos judiciais como na área da assistência técnica. E ainda lá no artigo 477, o perito protocolará o laudo. Ele protocola o laudo, o assistente é via advogado, né? E o prazo, qual seria? Após a entrega do laudo, os assistentes, e hoje, como são processos eletrônicos, né? Antes, quando era processo físico,
O primeiro advogado que fosse lá ia pegar o processo, ele tinha 15 dias, hoje, no processo eletrônico, a contar o prazo de 15 dias para que os assistentes técnicos emitam os seus pareceres, né? De tal forma que tanto o perito assistente quanto o advogado da parte tem que estar atento. Se houver essa reunião, como nós falamos anteriormente, o próprio perito assistente já vai ter conhecimento da data da entrega e até do conteúdo que ali já está. Ele já pode ir para o seu ambiente de trabalho e já começar a elaborar o seu parecer. Então, uma vez feito, assistente, né, na peça de esclarecimento, o juiz, então, poderá intimar o perito e os assistentes e seus representantes e os advogados para esclarecimento em audiência. Portanto, devemos esclarecer que esse esclarecimento em audiência não pode ser feito com o mínimo de 10 dias de antecedência. No código anterior, era 30 dias, porque era via AR, comunicado, ou via oficial de justiça. Agora é eletrônico. Despachou, já está lá. Então, são no mínimo 10 dias para o esclarecimento em audiência. Eu, até hoje, na minha vida profissional, participei de poucas, o que significa dizer que eu entendo que os profissionais da nossa área são de conhecimento e, normalmente, não chega a ter uma controvérsia para poder, ainda que tentado esclarecer em peça escrita, para uma audiência. Né? E então, quase que encerrando nossa palavra, não vamos aqui trazer para você um parecer, porque para trazer um parecer, vocês tinham que ter conhecimento do laudo. Né? Então, você ver um parecer sem saber o que foi a controvérsia, o que ambas as partes estavam pedindo, os quesitos, e cada uma dessas duas ramificações eu ainda divido ali mais duas, e queiram ingressar, queiram aprimorar, queiram trocar ideias, segue nossos contatos, que estaremos à disposição e será um prazer. Eu digo que eu sempre aprendo na docência com os meus alunos, e é ensinando e aprendendo. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade e aproveitar que amanhã é Dia das Mães e desejar um feliz Dia das Mães. E vocês que têm sua mãe viva, dê um abraço nela por mim, porque a minha já está lá no céu. E eu sempre só posso dizer que eu fico com muita saudade. Um abraço, muito obrigado. Vamos organizar aqui. Aí, Não, tá pode certo. ser. Certo, não, beleza. Parabéns aí pela explicação, ficou excelente, né? Foi bem, eu aprendi bastante. Eu, num caso meu agora, atual, né? Em 2014, eu fui nomeado como assistente técnico, né? E só agora vai sair a perícia, agora este ano, né? E não coloquei uma cláusula ali constando no contrato, né? Como para atualização monetária, a partir de um ano, né? Ou outro tempo, qualquer atualização monetária por um índice qualquer, NPC mais 1%, ou o juros de poupança, né? Então, nesse caso, embora eu pedi, né? Consequência do tempo, né? Seis anos, né? Eu pedi, não, vamos fazer atualização monetária desse contrato. E a pessoa lá talvez ia pagar com atualização, não, mas não tinha contrato. Realmente não tem contrato. Mas eu vou pedir para fazer atualização pelo NPC. Então, assim, o que você acha? Deve fazer, inclusive. Como eu falei, não tem como eu prever um prazo, né? Isso. Tempo. Então, eu tenho que sempre colocar uma cláusula de correção, seja pelo INPC, ou IGPM, ou que você pode responder simplesmente sim ou não, ou pior ainda, prejudicado. Né? Prejudicado, às vezes, a gente fica até sem entender o que ele quis dizer. E quando acontece isso, eu na condição de assistente, eu já
coloco no meu parecer, queira o perito responder de forma conclusiva, justificar e exemplificar, se for o caso. Então, essa frase de resposta, simplesmente sim ou não, sem justificativa, é um prato cheio para o assistente, né, emitir seu parecer discordando. Exato. Aí surge uma pergunta aqui da Primazia Academia de Perícia, né? Formação compatível para o que vai exercer a nacional de perito contábil. Sou obrigado ou não a ter esse cadastro como assistente? Eu, na minha concepção, por entregue meu laudo, eu já digo que os pareceres para surtir efeito, os assistentes deverão comprovar a formação na área periciada, juntando para tal a certidão de seu Conselho Regional de Classe. Ok. Você está há algum tempo aí? Danilo, tem mais algum tempo? Cadê meu amigo Danilo? Acredito que sim, ainda estamos ao vivo, então vamos falando. Tem mais alguma outra pergunta aí? Surgiu uma questão aqui sobre, essa aqui foi até para mim, né, sobre o laudo pericial. Dizer aí que o juiz não leu o laudo, certo? Só a parte de conclusão, ou melhor, a parte principal do laudo seria a conclusão. Realmente, certo? O laudo deve ser feito, os meus laudos, certo, é feito assim, com maior capricho, do início ao fim, depois ter feito também ali várias revisões. Talvez, dependendo do laudo, eu peço a uma pessoa que tem conhecimento na língua portuguesa ali, para fazer a correção também, e fico muito atento à questão da conclusão, a conclusão do laudo, certo? É muito objetiva, né? Então, seria, lógico, a parte do laudo, se for analisar o laudo em si, a parte do laudo que seria de grande importância, né? Não mais importante, mas de grande importância seria a conclusão do laudo, né? Que ali é onde que o juiz, através da conclusão, que o juiz provavelmente vai pegar ali, vai prolatar a sentença, né, através do resultado, não através do todo, mas através do resultado. Né? Pode falar assim, não, o laudo foi extenso, né, muito material, mas foi concluído que o valor a ser pago a tal fulano de tal é este valor. Então, o juiz vai pela conclusão. Mas, lógico, o laudo deve ser feito assim, com bastante critério, seguindo todas as normas ali, seguindo ali, no mínimo, o CNPC, o Código de Processo Civil pede, né? O mínimo, logicamente, né? Cada profissional tem a sua maneira de escrever, o laudo como é pessoal, né? É como, eu entendo que seria como escrever ali um artigo, né? Você pode entregar 10 livros para mim, né? Mesmo tema, e para outro colega 10, eu vou escrever aquele artigo, né? Lógico que pode ser até conclusão semelhante, mas o artigo, a estrutura do artigo, vai ser um pouquinho diferente, certo? Ou talvez até a conclusão, se demanda, logicamente, vai depender do ponto de vista de cada um, o objetivo de cada um, né? O mesmo, quer dizer, seria o mesmo material, né? Mas o resultado é diferente, né? Então, quer dizer, tem que ser muito atento ao laudo, porque, é igual você disse, né? Os assistentes técnicos ali são muito bem preparados, certo? Então, quer dizer, o perito do juiz tem que estar muito bem preparado, certo? Fazendo o negócio correto, com ética, né? Porque senão pode ser contestado, né? E ali vai ser contestado e provavelmente pode arriscar até devolver seus honorários, né? Se não for uma coisa bem feita, né? Então, tem que ter muito cuidado. Responder no segundo momento. Infelizmente, o tempo é curto. Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição, tanto eu na minha pessoa, quanto na Aspecom. Um abraço e boa sorte, felicidades e que todos fiquemos em casa, se possível. Um abraço a todos, feliz Dia das Mães a todos, para quem são mães aí que estão participando, né? Para as mães participantes, e dizer ali que a Aspecom está à disposição de todos vocês. Né? Muito obrigado e um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães aí amanhã, certo? Obrigado. Obrigado, senhor. E obrigado, Danilo, também pela colaboração ali. É a parte técnica. A parte técnica aí, se não fosse ele, não seria possível realizar esse evento. Obrigado.